Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 18 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. É uma alegria muito grande ter vocês comigo aqui todos os dias. Eu aprendi de um padre muito amigo que na proclamação, quando nós fazemos o sinal da cruz, nós estamos pedindo ao Senhor que a sua palavra esteja na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. Então é isso que eu quero pedir ao Senhor hoje, que essa palavra ela possa entrar na nossa mente, ela possa produzir frutos no nosso coração e que nós possamos com a nossa boca proclamá-la todos os dias e que sejamos sim as testemunhas fiéis do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Depois então que Jesus chama Pedro e dá para ele a missão de pastorear o seu rebanho, de apacentar as suas ovelhas, vai acontecer um momento muito especial que é narrado por São João. E São João ele se colocava como o discípulo que Jesus amava. Pedro então, quando ele vê São João, ele vai perguntar para o Senhor: o que vai ser deste? E é muito bonito, irmãos, nós analisarmos essa pergunta de Pedro, porque quando Pedro olha para João, Pedro reconhece o amor, o carinho, a maneira que João tratava Jesus. Não é por acaso que João é conhecido como o apóstolo do amor, porque João ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de demonstrar o carinho, o apreço pelo Senhor. E quando Pedro pergunta isso a Jesus, é como se Pedro estivesse pensando com ele mesmo: Senhor, esse que te amou, esse que na hora que nós fugimos, na hora que nós te abandonamos, ele ficou com o Senhor. Esse que o Senhor confiou a sua mãe aos seus cuidados. Por que que o Senhor me chama para pastorear e não a Ele? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque isso mostra que Pedro conhecia aqueles apóstolos. E Pedro, olhando para João, sentia de alguma forma que ele tinha mais merecimento do que Pedro. E ele então faz essa pergunta ao Senhor: o que vai ser dele, Senhor? Qual é a missão que o Senhor vai confiá-lo? Quais os planos que o Senhor tem para ele? E Jesus vai dizer: olha, Pedro,
Se eu quero que João permaneça até que eu venha, o que te importa é isso? Eu quero é que você me siga. O chamado de Pedro era para seguir Jesus, e o chamado de João era para escrever, era para deixar tudo isso registrado. O chamado de João era para realmente ser um grande apóstolo e ser aquele que cuidaria da Virgem Maria até que ela fosse levada aos céus. Cada discípulo tem uma missão. Cada um teve um propósito do Senhor antes mesmo do chamado. E essa resposta de Jesus era também como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro: Pedro, esse eu vou cuidar. Deixa João aos meus cuidados. Mas você vem, me siga. Toma posse da missão que eu te confiei e vai viver e testemunhar o meu amor. E é esse carinho, é esse cuidado, é essa atenção que o Senhor sempre teve com os discípulos. É que Ele dirige também a cada um de nós. Se nós lermos o Evangelho de São João e lermos as suas cartas, nós vamos ver o quanto estão recheadas da palavra amor. A maneira que São João descrevia as situações sempre mostrava esse carinho. E João, ele não colocava o seu nome, ele dizia aquele discípulo que o Senhor amava. Tudo isso para exaltar o Senhor, para deixar que o nome do Senhor apareça, para deixar que ele estava ali registrando. Não era para o seu orgulho, mas era justamente para que as futuras gerações pudessem conhecer e pudessem amar o Senhor da mesma maneira que São João amou e demonstrou durante todo o tempo que ele esteve com Jesus. E João finaliza dizendo: esse é o discípulo que dá testemunho das coisas e que as escreveu. João está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olha, eu sei que o testemunho é verdadeiro. E São João vai finalizar então, irmãos, com o versículo 25. E eu queria então dedicar uma parte dessa pregação a esse versículo. Ele vai dizer: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se todas fossem escritas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Você já parou para pensar sobre isso? São João está dizendo: olha, isso aqui é um pouco de tudo o que o Senhor fez. Se nós fôssemos escrever tudo o que Ele fez, não caberiam nos livros. Foram 3 anos, meus irmãos, de uma missão muito intensa. Os evangelhos narram alguns milagres e alguns momentos do Senhor que foram escritos para a nossa fé. Mas muitas e muitas e muitas outras coisas o Senhor realizou durante aquele tempo, durante aqueles 3 anos que os apóstolos tiveram a oportunidade de conviver com Ele. Muitas coisas não foram escritas. E essas que foram, são um sinal e um chamado de conversão para cada um de nós. É por isso que a igreja nos ensina que existe o que chamamos de tripé para a nossa fé: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da igreja. Muitas coisas que não foram escritas nas Sagradas Escrituras foram sim testemunhadas pelos apóstolos. Muitas coisas eles contaram, e esses fatos foram sendo passados de geração em geração. E a igreja então mantém muitos desses acontecimentos dentro da história, da sagrada tradição da igreja, que tem um grande valor, pois confirmam
a continuidade da igreja. Confirmam a obra redentora do Senhor através da vida dos apóstolos e de toda a sucessão apostólica. São João vai declarar isso para nós entendermos o quanto Jesus trabalhou aqui na terra, o quanto Jesus dedicou esses 3 anos na evangelização, curando, libertando, levando, testemunhando o amor do Senhor em todo lugar que ele passava. Jesus, ele estava ali todos os dias. Não era somente no fim de semana. Ele dedicou integralmente a sua vida junto com os apóstolos para propagar o reino dos céus, para anunciar a conversão e para dizer para as pessoas que todos poderiam se voltar para Deus e que todos, sem exceção, têm o direito novamente de serem chamados de filhos de Deus. Aquilo que a igreja nos ensina na sagrada tradição não são pensamentos humanos, boatos, são histórias e situações que foram passadas de geração em geração. E eu gosto muito de citar um exemplo para nós refletirmos. Geralmente, as famílias não têm uma história registrada num livro. As histórias de nossas famílias, dos avós, dos bisavós, são contadas por nossos pais. Eu mesmo não tive a alegria de conhecer meus avós. Eu tenho uma noção dos meus avós por aquilo que minha mãe e meu pai me contaram, e que eu acredito sim ser verdadeiro. Imaginem então, meus irmãos, o fiel testemunho dos apóstolos. Imaginem então esse grande depósito da fé para a nossa salvação e para a nossa santificação. Tem um estudo muito profundo sobre a tradição que diz assim: falar da tradição da igreja não é falar de simples costumes que se perpetuam na vida da igreja. Não estamos falando de tradições culturais, e sim da sagrada tradição. A sagrada tradição guarda o depósito de fé da igreja, que conserva o que Jesus ensinou. Esse depósito de fé é também chamado de revelação, ou seja, aquilo que Deus ensinou de si e seus mistérios aos homens, através dos ungidos do povo de Deus, na antiga aliança, mas sobretudo por meio de Cristo, que depois foi ensinado pelos apóstolos, guardado e vivido na igreja primitiva. Essa verdade revelada está contida na tradição da igreja e na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura e a tradição contém, pois, toda a doutrina revelada. A tradição chega para nós hoje, acima de tudo, por meio dos símbolos da fé, os credos, como o dos apóstolos, e o niceno constantinopolitano, na liturgia e na vida da igreja, nos escritos dos padres e doutores da igreja, que nos primeiros séculos transmitiram a fé. O magistério da igreja, sobre a assistência do Espírito Santo, conserva e interpreta essa revelação. Tanto a Escritura como a tradição são palavra de Deus. Isso é, o ensinamento divino, comprovado por milagres e profecias, com a diferença que a tradição não foi escrita por aqueles a quem Deus revelou, embora com o tempo outras pessoas tenham podido escrevê-la, a fim de a conservarem e transmitirem com maior fidelidade. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas
e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Meus irmãos e minhas irmãs, essa reflexão hoje é para nós entendermos a graça de Deus e entendermos que tudo que nós aprendemos, tudo que a igreja nos ensina, é para a nossa edificação e para o crescimento do corpo místico do Senhor. Esse apóstolo, João, é marcado por esse sentimento de amor e ele deixa essa declaração para todos nós entendermos que os atos de Jesus, os atos dos apóstolos, não foram todos escritos na Sagrada Escritura, mas que muitas outras coisas aconteceram e que esses acontecimentos foram ensinados através da sagrada tradição. Tudo isso com um propósito, de nos levar cada dia mais a essa experiência íntima de comunhão com o nosso Deus. Guardemos então a sua palavra e deixemos que o seu amor possa penetrar no nosso coração e possa todos os dias produzir frutos de conversão para a glória do seu nome. Eu te convido, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse sábado nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho e pela confirmação do Evangelho de hoje para mostrar que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. O Senhor tem um plano para a nossa salvação, para a nossa felicidade. Que nós possamos renovar todos os dias o nosso sim e permitir que o Senhor possa agir em nós. Obrigado, Senhor, por deixar tantas riquezas, tantos ensinamentos, tantas promessas e tantas lições de vida que nos dão a oportunidade de conhecer o Senhor, de viver esse tempo que o Senhor viveu aqui na terra, através das Sagradas Escrituras e através daquilo que nos foi ensinado pela sagrada tradição da igreja. Que nos enriqueça espiritualmente cada dia mais e que nós possamos, na sua presença, renovar a nossa fé todos os dias e o compromisso de sermos fiéis ao Senhor até o fim. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.